Glória a Deus. Nunca me abandona, Val. Por favor. Como eu preciso de você. Aleluia. Verso de número 3 e 4. Você já encontrou? O texto então diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Você pode repetir isso comigo? Toda consolação. Obrigado. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia ou tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Amém? Feche a sua Bíblia, feche os seus olhos. Aleluia. No seu termômetro aí, na sua medição interior, qual é a medida de necessidade que a sua alma está anunciando para você? Qual é a medida de necessidade que a sua alma está gritando a você? Qual é a medida de necessidade que a sua alma está informando dentro do seu coração, dentro da sua existência? Qual é a medida de necessidade que você precisa desse momento? Desse momento em que alguém, exatamente como você, discorre uma palavra, onde certamente o Espírito Santo há de falar dentro de sua alma, porque eu não sou Deus. A voz que vai sair pelos microfones, pelo som da caixa, não é a voz de Deus, é a minha voz. Mas a voz que nós estamos aguardando, e eu estou dizendo qual necessidade você tem, não é da minha voz, que a minha voz os seus ouvidos vão ouvir. Mas qual é a necessidade que você tem de, além de ouvir com os ouvidos, ouvir a voz daquele que é santo, poderoso, consolador, dentro da sua alma. É de fato muito importante que você consiga perceber qual é a necessidade, porque você vai então impor nesse momento um desejo que só você pode ter, que eu não posso ter por você, que aliás ninguém pode ter por ninguém. Se você não tiver, certamente passará desapercebido a visitação do Senhor, e talvez por mais uma vez você há de ir embora para a vida sem ter contemplado a visitação. Então eu quero te pedir para que você ore a Deus, e para que você imponha nessa oração o tamanho da necessidade da tua alma. É muito importante que você faça isso. Vamos orar? Senhor Deus, nós temos a certeza da tua presença, Pai, pois o Senhor é vivo e está aqui entre nós, está aqui em nós. Ah, Senhor, como nós precisamos de Ti. Como tem gente que se ajunta aqui que é tão necessitado de Ti, Senhor. Como nós somos carentes, Senhor. Há uma carência tão grande, tão terrível, tão dolorosa, tão doída. Há uma carência, Senhor. Eu digo por mim, ó Deus, o Senhor sabe qual tem sido o meu clamor, o tamanho da carência, o tamanho da necessidade que tenho de ser sustentado por Tua palavra nesse caminho que o Senhor mesmo me colocou.
Ó Deus, eu quero te suplicar não só em meu favor, mas em favor dos meus irmãos que vivem as suas vidas, que caminham os seus caminhos, que chegaram aqui trilhando as suas estradas, que chegaram até esta casa, ó Deus, para te adorar. Sabe lá o Senhor como, com propostas de desistências, propostas de litígio, com propostas de separação, com propostas de recaída, com propostas de desesperos, com propostas, inúmeras propostas essas causadas pelas tribulações das nossas vidas, mas nós queremos fazer menção do Senhor nessa oração. Nós queremos fazer menção de quem é o Senhor para nós. Tu és o nosso Consolador, Paracletos, o ajudador, aquele que nos ajuda em tempos ruins, aquele socorro bem presente na angústia e na dor, aquele pasto verde, aquela água no deserto. É o Senhor Deus, e nós te sentimos, sabemos que o Senhor tem nos consolado e nos ajudado a trilhar este caminho, Senhor Deus. Senhor, aquele irmão que veio se arrastando, aquele irmão que veio debruçado nas suas dores, aquela pessoa, Senhor, que veio dando seus primeiros passos depois de perceber quão terrível é, e aquele que alegre, Deus, tem caminhado nos teus caminhos. Nós te suplicamos a todos, a tua misericórdia, a tua voz fala conosco. Esse é um momento verdadeiro e real, não é uma encenação, não é um teatro, não, esse é o espetáculo da fé, é verdadeiro, é genuíno, existe. Nós sabemos que o Senhor está aqui. Nós te suplicamos, Senhor, nos socorre, Jesus, socorre a nossa alma, Pai. Dá-nos o privilégio de podermos te ouvir, Deus, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Permita-me falar algumas coisas a respeito de tribulação. Eu acho que para falar de consolação nós precisamos primeiro olhar para a palavra tribulação, porque se não houvesse tribulação, não seria necessário consolação. Inclusive se faz presente algumas escritas de apóstolo São Paulo que dá-se a entender que Deus de fato envia a tribulação para que a sua consolação seja notória. Dá-se a entender que a tribulação na vida do cristão é também uma prova, um fogo que ardentemente queima, a fim de que seja suscitado de dentro ou nessa pessoa uma preciosidade que creio eu ser em sentimentos e ações. Dá-se também a entender nas epístolas, nas cartas, nos evangelhos, o quanto a tribulação, e na Bíblia Sagrada nós estamos vendo isso no Velho Testamento, o quanto a tribulação é de fato uma ferramenta que Deus escolheu. Deus escolheu que fosse assim. Algumas pessoas em um século tão incrédulo são capazes de dizer: se Deus escolheu, então eu não quero servir esse Deus. De fato isso é uma escolha que quem vai ter é você. Eu não posso escolher por você. Mas se você não quiser experimentar a tribulação, eu te convido a nunca experimentar o cristianismo. Eu te convido a nunca estender as mãos ao cristianismo e jamais, em hipótese nenhuma, caminhar no caminho do evangelho de Jesus Cristo. Porque se você fizer isso,
certamente você vai conhecer o que é tribulação. Pastor, como isso? É porque tribulação tem sido tanto mal interpretada nos nossos dias, né? Quantas pessoas nos nossos dias chamam aquilo que ela plantou, aquilo que ela fez, aquilo que ela escolheu e deu ruim, e aí ela chama aquilo de tribulação. Não, não é tribulação. O primeiro ensinamento dessa noite é que nós temos que compreender se aquilo que nós estamos vivendo é uma tribulação, é algo que o Senhor enviou como que fogo, ou como que prova, ou como que ensinamento para que nós possamos crescer na graça, no conhecimento de sua misericórdia, de sua palavra, de seu ser, ou o que estamos enfrentando é colheita de plantios nossos mesmo. Isso está misturado, porque o que a igreja brasileira chama de tribulação é o não poder comprar o carro novo. Eu estou tão desesperado porque eu não tenho a minha casa própria. Eu estou em tribulação porque eu estou brigando com o meu marido, está escolhendo brigar, está escolhendo viver uma vida desgraçada que nem gato e cachorro dentro de casa, e chama isso de tribulação. Então está uma miscelânea só. E para que o tempo seja encurtado, e para que as pessoas sejam afagadas cada dia mais, alguém sobe no púlpito e grita: o Senhor é o consolo, é o teu consolo. E a pessoa dentro dela assimila a mensagem que ela recebe de consolo com aquilo que ela chama de tribulação, que na grande maioria das vezes é uma ganância, uma soberba, uma arrogância, um desejo de ter aquilo que o padrão está estabelecendo como padrão, que a mídia está dizendo que é padrão. E aí você se sente triste porque o vizinho tem, porque o outro vizinho tem, porque o outro irmão tem e você não tem. E aí alguém grita: Deus é o teu socorro, e você assimila o socorro de Deus para aquilo que a tua carne, para aquilo que a tua ganância está querendo, entende? Isso não é certo. Nós não devemos interpretar o socorro de Deus assim, porque ele disse, apóstolo São Paulo, a segunda carta aos Coríntios, nós vamos aprender isso também, é uma carta bem mais tranquila, bem mais graciosa, porque a primeira é dolorida, porque aqueles crentes estavam lá vivendo uma vida desgraçada, e Paulo escreve duramente para eles e para os homens que estão lá, dizendo sobre aqueles que praticavam lascívia, sobre aqueles que imoralidade, toca para fora, tem gente aí no meio de vocês falando de outro evangelho. Então, na segunda carta, ele começa graciosamente dizendo: olha, Deus seja louvado, porque Ele nos conforta em toda a tribulação. E nós precisamos compreender isso, nós precisamos nos deixar ser ensinados a respeito disso, não é? Nós não podemos confundir as coisas e ficarmos dentro da igreja enganados, confundidos. Por quê? Porque nossa geração tem chamado tribulação as suas ganâncias não alcançadas, tem chamado de problema, de dificuldade, os seus alvos padronizados pelo mundo não alcançados. E as pessoas choram, vêm ao culto, cantam hinos. Você não está vendo uma indústria musical que está sobrevivendo de músicas que tem o nome de Deus envolvido e que dá a essas pessoas a garantia de que Deus há de fazer alguma coisa por essa questão tão importante que é trocar um carro 2016 por um 2017. Essa questão tão importante que é ajudar essas pessoas a ter cada vez mais, e ficam dentro da própria igreja, ficam dentro do reino, das paredes que se diz reino de Deus, buscando um Deus capaz de fazer acontecer aquilo que esse mundo está padronizando. Isso não é tribulação. Você pode ser sincero com Deus, dizer: Deus, todo mundo tem, eu estou a fim de ter também, eu acho que eu vou ser mais feliz com isso. Se o Senhor quiser me dar, eu aceito. Mas chamar isso de tribulação, não.
Tribulação bíblica, ela deriva, ela é uma dificuldade, ela se faz em muralhas na vida daquele que um dia passa a caminhar no caminho do reino de Deus. A tribulação, ela deriva da escolha de ser filho de Deus, entende? A tribulação são dificuldades que a gente enfrenta porque nós escolhemos ser de Deus, porque Ele nos escolheu primeiro, e aí nós estendemos as mãos. Eu já falei isso em outro culto, não vou falar de novo, que essa é a grande guerra entre calvinismo e arminianismo. Quem é? Deus que escolheu ou nós que escolhemos? Existe resposta para as duas formas na Bíblia Sagrada. Por isso eu prefiro entender assim: Deus me escolheu e só por isso eu escolhi. Porque se Ele não tivesse me escolhido, não teria o direito de escolhê-lo. Então, tribulação são situações, são tempestades que acontecem na vida daquele que um dia percebeu que fora escolhido e também escolheu caminhar pelo caminho do reino de Deus. Como assim, pastor? Eu explico. Mas eu quero explicar usando o texto bíblico, porque olha o que Paulo fala: louvem a Deus, bendigam a Deus. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda a consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos confortar os que estiverem em qualquer tribulação, em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Paulo está escrevendo a uma igreja, está dizendo o seguinte: olha, vocês devem louvar a Deus, por quê? Porque para a tribulação que você passa no caminho, Deus é o Deus de toda a consolação. Então não existe nenhum episódio que você, caminhando no caminho da graça, caminhando no caminho do evangelho, servindo a Deus, não existe nenhum episódio que possa vir a surpreender Deus, fazer Deus olhar para a sua estante de consolo e procurar a consolação para aquela questão e não achar. Não existe. Porque todo tipo de consolação para a tribulação da vida do cristão está nas mãos de Deus. Eu vou te explicar o que é tribulação. Eu vou falar um pouco sobre a tribulação. Sabe por quê? Porque a tribulação são acontecimentos que sobrevêm aos cristãos de uma forma, às vezes, tão dolorosa. A tribulação são coisas que acontecem na vida de um cristão, são coisas que acontecem com valores, na grande maioria das vezes espirituais, que faz com que esse homem, essa mulher, olhe para a sua caminhada, para a sua estrada, e por muitas vezes chega até dizer: eu não vou conseguir mais. Isso é tribulação. Sabe? Tribulação são as ondas que se levantam quando Cristo manda você ir para o outro lado da margem. Tribulação são as ondas, são os ventos que se levantam quando o Senhor fala para você: vai para lá, entra no barco e vai para lá. E aí você remando na vida, de repente vem os ventos, vem as tempestades. Entende? Eu sei que você entende, porque talvez você esteja aqui assim, olhando acontecimentos na sua história e falando: meu Deus do céu, o que é isso?
será que se eu não tivesse aqui servindo ao Senhor, eu estaria vivendo isso? Será que se eu não tivesse aqui, será que se eu não tivesse esse coração que eu estou, será que se meu coração não tivesse sido convertido aos seus caminhos, eu estava dando atenção para isso? Será que eu ia me incomodar com isso? Será que eu ia me incomodar com essa questão? E certamente você vai responder a você, na grande maioria das vezes, você vai olhar e vai dizer assim: se eu não estivesse caminhando no caminho do Evangelho, isso nem encostar em mim encostaria. É tão triste ver a igreja achar que tribulação são coisas fúteis, porque tribulação para esses homens, se você ler a continuidade, ele vai dizer: ó, vocês sabem o que aconteceu comigo na Ásia, vocês sabem qual foi o grande livramento de Deus para mim, vocês sabem. Que livramento? Ele tinha uma casa de 4 dormitórios e precisava de uma de 7? Não, ele não tinha casa. Ele estava pregando o Evangelho, estava falando da palavra de Deus, andando pela voz do Espírito Santo, porque o Espírito falava para ele: entra nesse barco e vai para aquele lugar, e chega lá e fala do meu Evangelho, e ele entrava sem saber para onde estava indo, na maioria das vezes. É isso que eu quero chamar de tribulação essa noite. Sabe o que eu quero chamar de tribulação? Eu quero chamar de tribulação acontecimentos na tua história que só estão acontecendo porque um dia você disse: só quero ver a ti, só quero ver a ti, só quero ver a ti. Desde o dia em que você cantou pela primeira vez isso, sua vida nunca mais foi a mesma. E quantas ondas já se levantaram, e quantas muralhas já se levantaram. E é engraçado que eu vou te dar um efeito da tribulação. Eu vou falar para você qual é o primeiro sintoma de uma tribulação. O primeiro sintoma de uma tribulação é tentar te fazer parar de servir a Deus. Esse é o primeiro sintoma. Você quer saber quando você está em tribulação? Quando estiver acontecendo algo na sua caminhada, isso estiver totalmente entrelaçado aos valores cristãos, e você estiver pensando assim: eu não quero mais, eu não quero mais, eu não estou mais afim, eu não vou mais, eu não quero mais, eu acho que vou parar. Talvez com esse sentimento você possa dizer: eu estou em tribulação. Eu estou sendo atribulado, a minha alma está atribulada, a minha vida está atribulada, porque essa tribulação tenta tomar de mim a maior preciosidade que eu tenho na minha vida. Essa tribulação tenta tomar de mim a maior alegria que tenho na minha vida, que é a preciosidade, a satisfação de servir a Deus. Fale a verdade, quantas pessoas não estão aqui essa noite que esse quesito está em xeque? Você está na berlinda, você está na mira da tribulação, porque as tribulações de sua vida têm te feito pensar. É isso mesmo, você está certo. Se você correr lá para fora e encher sua cara de cerveja durante sexta, sábado e domingo, talvez você não sinta nada do que você sente hoje. Eu concordo. Eu concordo que talvez se você sair essa noite daqui e dizer: chega, eu não quero mais saber de igreja, eu não quero mais saber de evangelho, eu não quero mais saber de palavra de Deus, por que as coisas têm que ser assim? Se você sair daqui para lá, eu acredito que se você tomar um vinhozinho de sexta-feira, tomar um whiskyzinho, você vai ficar relax. Você talvez nem vai ser, isso talvez nem encoste mais em você, você vai olhar e vai dizer: beleza, era disso que eu precisava. Pode ser, eu concordo com isso. Se você que aceitou o Evangelho quiser voltar às drogas, chegar lá, entupir seu nariz de cocaína de novo e passar a noite inteira loucão, sem ligar
para a saúde dos seus filhos, da sua filha, sem ligar para a saúde da sua mulher, sem ligar para as críticas que se tecem a respeito de você dentro de uma igreja ou dentro do reino de Deus, sem ligar para aquilo que falam daquilo que você fala, sem ligar para daquilo que falam, daquilo que você faz. Eu concordo, vai ser bacana, você vai esquecer mesmo. Mas você nunca terá o prazer de ver uma tribulação passar. Você nunca terá o prazer de ver umas mãos furadas estendidas a você dizendo: eu sei o que você está passando. É engraçado que eu li o original do Consolador. O original é Paracletos, que é ajudador. Jesus fala sobre isso. Não fala no livro de João, capítulo 16, olha, eu estou falando isso para vocês porque eu vou enviar a vocês o Consolador, o ajudador, ele vai vir. O Paracletos, ele vai vir. E quando você estuda, você olha, você vê o que quer dizer Paracletos, é trazer para perto. É pedir para que essa pessoa que precisa venha para perto. Eu acredito que se você correr pelos subterfúgios da vida, talvez exista algo lá que te amorteça e te faça não sentir dores. Isso é verdade, eu acredito. Mas você nunca verá a mão furada. Você nunca conhecerá a consolação. E é por isso que essa noite eu trago uma mensagem em meu coração da parte dele que me enviou. Deus quer nos consolar. Foi isso que o Senhor falou em meu coração. Deixa eu te consolar. Sabe o que você precisa? Você precisa de consolo. Deixa eu estou te chamando, vem para perto de mim. Deixa eu te pegar no colo. Deixa eu te consolar. Isso é uma outra coisa que é muito mal interpretada nos nossos dias. Consolo não quer dizer resolver problema. E nem quer dizer que ele vai fazer aquilo que você acha que é bom. Isso não é consolo. Consolo é você conhecer o colo dele, mesmo que venha acontecer com você aquilo que você não quer que aconteça. Consolo é saber que você tem alguém em quem você pode correr quando as ondas das vidas se levantarem contra a sua fé, porque isso é tribulação. Quando as ondas da vida se levantarem contra a sua crença e tentarem te tomar, não é isso que acontece com os discípulos? Eles cantam: mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Por quê? Porque ele estava deitado na proa do barco, enquanto o barco era açoitado pelas ondas. E aí eles acordam e dizem: mestre, não te se dá que morramos, como podes assim dormir? E ele se levanta no barco da vida deles e mostra quem ele é diante das tribulações da vida de um cristão. Estende as mãos e diz: cessa-te vento, cessa-te onda. E sabe o que a onda faz? Bate continência e alisa o mar da Galileia, para que eles possam continuar remando. Quem sabe, meu irmão, você não é um cristão genuíno, que está a remar contra as ondas que se levantaram contra você, porque você um dia acreditou na mensagem do Evangelho. Quem sabe não é essa noite que o Senhor há de estender as mãos para essa onda, e você há de ver por mais uma vez o mar da sua vida liso como uma folha, para que você possa continuar remando rumo ao reino de Deus. Eu percebi isso nesse texto. Olha o que Paulo diz. Olha, nós fomos consolados, Ele nos confortou.
confortou, Ele me consolou quando precisei. Quando eu precisei de consolo, quando eu precisei de um amigo, quando eu precisei de alguém, como aqui o Juliano abrindo o culto, muito bem dizendo, talvez você esteja deitado ao lado de alguém, mas não consegue ver nessa pessoa alguém para te dar o ombro, e mesmo dentro de uma casa, tendo uma família, estás a sós. Eu olhei para a palavra tribulação e disse: Deus, me ensina a compreender na mais alta qualidade o que é tribulação, e não me permita chamar de tribulações coisas fúteis e desprezíveis desse mundo, mas me ajuda a olhar para a tribulação da minha vida e perceber que em Ti há consolo. Aleluia. Nele há consolo. E sabe que coisa interessante? Ele fala que Ele está escrevendo, é Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação. Tem um propósito pelo qual Deus nos conforta na tribulação, nos consola, pelo qual Deus nos ajuda na tribulação da fé, sabia? E isso também foi engolido pela teologia da prosperidade no século 21, Israel. Porque infelizmente hoje um bom testemunho é o testemunho do irmão que era pobre e agora é rico. Infelizmente hoje um bom testemunho é um testemunho do irmão que tinha uma doença e agora foi curado. Infelizmente o bom testemunho é o testemunho do irmão que não tinha nada e agora tem tudo. Mas esse não é o testemunho que o apóstolo São Paulo fala. Deus usa ele para dizer: olha aqui, ó, com o conforto com que fomos confortados, com o consolo com que fui consolado, para podermos consolar os que estiverem em angústia também. Então, isso é testemunho. Sabe o que é testemunho? Testemunho é testemunho de consolo, não testemunho de resolução de problemas. Porque se a gente testemunha a resolução de problemas, a gente fala a pessoas que não foram resolvidos os seus problemas, que Deus não amou elas, que Deus não quis nada com elas. E como a teologia da prosperidade explica isso? Não explica, dane-se, é mais um que vai embora, não tem problema, dentro de uma multidão. Para que eu vou me incomodar com a Mari, da qual nós oramos e pedimos, com a Mari e com a Dani, que nós oramos e suplicamos a Deus para que Deus curasse a irmã Maria, mas ela não foi curada. O que faz com a Mari e com a Dani? Deixa a Dani, ela pode ir embora. É uma multidão de pessoas, nem sei que chama Dani, nem sei que chama Mari. Mas isso não é certo. Nós não fomos chamados para falar o que Deus resolveu. Nós somos chamados para falar que Deus é consolo em todos os aspectos. Que Deus consola o seu povo. É isso que nós somos chamados. Entende? Não que você não possa dizer que Deus te consolou, te ajudando, porque na tua casa se ouvia mais dentro do que fora, porque você vivia num estado de miséria, e você olhava os bichos passando para dentro da tua casa, e você dizia: Deus, me ajuda, olha aí, o meu filho está dormindo com os ratos, pelo amor do teu nome, eu não estou te pedindo uma mansão, eu estou te pedindo que o Senhor me ajude a sair dessa situação de miséria. E talvez Deus, mesmo lá, naquela situação, tenha te consolado, tenha te ajudado, tenha te suportado, tenha te dado força. E o que você tem que contar não é que agora Deus te deu uma casona, é que Deus te consolou quando os ratos passavam pela travessa. Entende? Ele disse: eu tenho que consolar com o mesmo consolo que eu fui consolado. Então ele está dizendo: eu quero dar testemunho de consolo, para que vocês saibam que Deus é o Deus de consolo. Para que vocês saibam, todos vocês saibam, que quando houver tribulação na vida de vocês, porque vocês caminham agora no Evangelho, vocês fiquem sabendo de uma coisa: existe consolo para quem caminha no Evangelho. E aqui está forrado de consolo. Irmão, aqui está forrado de consolo.
Tem tanto consolo explícito aqui, irmãos. Olha, se nós fossemos menos gananciosos, nós poderíamos ver o consolo de Deus estabelecido. Nós poderíamos ver pessoas que foram literalmente consoladas por Deus, que Deus pegou no colo, numa situação desgraçada. Deus pegou no colo e disse: agora as ondas que te açoitam agora vão se ver comigo, porque se elas pegarem você, vão pegar a mim também. E te catou no colo e enfrentou as ondas da sua vida, e ainda está a enfrentar. E a sua história até a presente data é uma história de puro testemunho de consolo. Quantas pessoas aqui foram consoladas pelo Senhor? Quando perderam o ente queridos, foram capazes de cantar cânticos, olhando aquele ente querido dentro do esquife, tendo a plena consciência e a certeza de que aquilo era só a matéria, mas que a pessoa mesmo que viveu naquela matéria não estava mais ali, mas havia sido recolhido pelo Deus maravilhoso, tirado desse pântano e plantado no jardim particular de Deus. Pessoas que cantaram nesse cemitério que é tão temido por tantas pessoas, mas que cantaram: mais perto quero estar, eu quero estar mais perto de ti. Sabe, irmãos, isso é consolo. Consolo não é Deus resolver problema, porque senão Deus consola uns e não consola outros. Deus disse que consolaria todo aquele que gritasse por misericórdia, todo aquele servo, aquele filho que dissesse: Deus, olha o meu estado, olha a minha situação. Eu poderia contar muitas histórias que estão aqui, sentam todas as quartas, sextas e domingos aqui, histórias de puro consolo. Por isso você que nos visita essa noite, por isso você que já congrega aqui e os seus olhos estão fechados para isso, abra os seus olhos e quem sabe dê uma olhada só para o teu lado direito ou para o teu lado esquerdo e seja consolado com o mesmo consolo com que esse irmão fora consolado algum tempo atrás. Você que esconde uma fase terrível na vida de família, de casal, você que não está com coragem de contar a ninguém, olhe para o lado e talvez veja um casal que chegou aqui praticamente com litígio assinado. Olhe para o lado e veja um casal que talvez tenha chegado aqui arrebentado da vida, mas hoje tem a sua família restaurada pelo consolo de Deus, porque só está restaurado porque Deus consolou. Olhe para o lado e veja você, pessoas que foram consoladas em tempo de tribulação, pessoas que passaram por tantas coisas difíceis, pessoas que passaram por coisas tão difíceis na vida que tentou tomar sua fé. É isso que Paulo está falando aos Coríntios: olha, eu quero consolar vocês com o mesmo consolo com que fui consolado. Eu quero dar a vocês aquilo que recebi. Eu quero mostrar para vocês que não existem ondas capazes de afundar o mestre. Eu quero mostrar para vocês que nas vossas angústias, nas vossas tribulações, por terem aceitado o evangelho em suas vidas, porque não é brincadeira. Não é brincadeira. Eu sei. Não ache que eu não sei disso, eu sei. Eu sei como é falar não à corrupção. Eu sei. Eu sei como é falar não, dizer não. Eu não posso fazer isso por amor ao Senhor, e imediatamente uma onda se levantar. Não é assim? Não é assim que acontece com você? Você diz não e a onda levanta. Você diz sim por evangelho e a vida se levanta, e você se vê lutando contra a vida, lutando contra tudo e todos, falando: meu Deus do céu, o que é isso?
A única vontade que vem no coração é a vontade de despirocar, de virar um qualquer nesse mundo. Porque você está certo de que tudo que está acontecendo, de que todas as tribulações que está a enfrentar, elas derivam do valor que você deu ao Evangelho. Senão você resolveria isso fácil. Chutaria essa pessoa para longe da tua vida e acabou. Mas você tem que ficar com ela porque ela é tua esposa. Mas você tem que ficar com ele porque ele é teu esposo. Mas você tem que permanecer na igreja porque esta é a tua igreja. Mas você tem que dizer não à prostituição porque você já tem uma esposa. E as ondas se levantam. Você acha que tipo de tribulação Paulo sofria? Sofria exatamente essas e muitas outras. Perseguições. Ele chamava de tribulação perseguições, verdadeiras perseguições. É isso que ele chamava. Decisões que ele tinha que tomar em favor do Evangelho e que se levantavam ondas gigantescas contra a vida dele. É isso que acontece. É por isso que as pessoas preferem o Evangelho da teologia da prosperidade. Entra aí, alguém vai gritar o dia da tua vitória e você vai acreditar, aleluia, vai com Deus. Você veio buscar o que você veio buscar, Deus vai te dar. Fique tranquilo. Esse Evangelho, que não é o Evangelho da Bíblia, porque eu acho que hoje em dia Deus estaria falando muito mais, o que você veio buscar, Deus não vai te dar. Entendeu? Porque vocês recebem mal, porque pedem mal, e vocês não sabem pedir. Vocês precisam de ajuda, precisam de consolo, e nós estamos aqui, nesse plano, nessa história, dizendo a Deus, nos ajuda, Senhor. Se essa noite você veio aqui dizendo isso, me ajuda, Senhor, olha o que está acontecendo, eu queria dizer a você que Deus é o Deus de toda consolação. Existe consolo para a tua alma. Eu fico pensando quantas pessoas estão aqui de fato falando, meu Deus do céu, aleluia. Existe um desafio pairando sobre o ar da nossa igreja, sabe qual? O de não permitirmos que o ambiente da nossa reunião se torne um ambiente fútil. Porque o que é que nós vamos fazer com a pastora Denise se isso tudo aqui se transformar em um ambiente fútil? O que a gente faz com ela? Que o seu marido foi recolhido, o que a gente faz? O que a gente faz com o Marquinho e com o Júlio que estão aí congregando? O Marquinho vai se batizar. Fala. Eu sabia que ele ia voltar, irmão. Não por causa de mim, nem por causa de ninguém aqui, mas por causa do Deus que a mãe dele ensinou ele a respeitar. Porque diferente de muito pai e de muita mãe, esses meninos, quando nossa irmã Cris estava aqui, esses meninos ficavam quietinhos, porque se não ficasse, o tapa comia na boca. Diferente de muito pai e de muita mãe que acha que a igreja é um playground, a nossa irmã Cris não deixava eles, não. E diferente de muita gente que só vem para a igreja quando o carro está bom, a nossa irmã Cris vinha com esses meninos pequenininhos, com cobertor enrolado, sozinha no meio da rua, um frio de rachar, 10 pessoas na igreja, ela aparecia com esses meninos enrolados. Porque diferente de muita mãe, eu não vou na igreja dia de semana porque na quinta-feira meu filho vai na escola de manhã. Nossa irmã Cris vinha com os meninos, ficava até 10, 10h30, ia a pé sozinha. Eu sabia que eles iam voltar, não porque nós somos bons, mas porque Deus chamou eles. Mas o que a gente faz com eles, se nosso ambiente virar um ambiente de futilidade? Fala aí. Fala. Se a gente permitir que os nossos testemunhos sejam testemunhos fúteis, o que a gente faz com esses irmãos? O que a gente faz com essas pessoas que precisam de consolo verdadeiro, não de futilidade?
Sabe o que a gente faz? A gente luta contra a futilidade e testemunha sobre o consolo de Deus. Porque eu estou aqui de frente vendo consolo. Eu estou aqui de frente vendo consolo. Eu conheço pessoas que não eram mais para estar aqui. Estão aqui. Esses meninos mesmo poderiam estar dizendo: eu nunca mais volto naquele lugar. Não é? Eu nunca mais quero olhar para esse Deus. Mas não foi isso. Sabe o que é isso? Isso é consolo, irmão. Sabia? Porque o consolo, ele tem o poder de te fazer entender que não é quando as coisas dão certo. Pode dar certo ou errado segundo sua ótica. Ele estará com você. E ainda que você tenha que enfrentar a coisa mais terrível da sua vida, você vai olhar para o lado e vai ver Ele com as mãos dadas, dizendo: vamos, eu vou com você. E quando você não aguentar mais, eu te carrego. Eu te carrego no meu colo. Basta você querer, eu te levo até o alvo. Quando te faltarem forças nas pernas, quando faltar força nas tuas pernas, eu te ajudo. Foi isso que o Senhor disse: ó, eu estou dizendo essas coisas a vocês para que eu vá, porque se eu não for, eu não tenho como mandar o Consolador. Mas se eu for, eu mando o Consolador e Ele ajuda vocês. Ele consola vocês. Ele faz vocês ver as coisas mais técnicas da fé como as coisas mais maravilhosas do mundo. E Ele faz você ver as coisas diferentes. Você está olhando e está dizendo... As pessoas estão olhando e estão dizendo: é uma desgraça que aconteceu na vida dessa pessoa. Mas a própria pessoa que tem consolo de Deus está dizendo: louvado seja o teu nome, Deus de toda consolação. Engrandecido seja o teu nome, Deus de todas as misericórdias. Louvado seja o teu nome, Deus todo-poderoso, único, santo e verdadeiro. E se em ti houve vontade de fazer o que estás fazendo, então para mim está tudo certo. Isso é consolo. Você percebe como a gente precisa de consolo? Você percebe quando a gente está distante de consolo? Você percebe como você precisa de consolo? Porque infelizmente nós vivemos em dias em que, se as nossas vontades não forem cumpridas, nós vamos procurar quem não cumpra as nossas vontades. É por isso que os terreiros estão lotados, inclusive aqueles que chamam igrejas evangélicas, que são muito mais terreiros do que igreja, que transformam os cultos em mandingas para que as pessoas possam conquistar aquilo que elas querem, que faz com que os amuletos sejam vendidos para as pessoas encontrarem aquilo que elas desejam. Nós não vamos vender amuletos, e não vamos construir métodos para as pessoas serem afagadas. Nós vamos pregar o evangelho do consolo. E vamos assistir Ele consolar pessoas de uma forma incomparável. Ontem teve encontro de mulheres aqui. A pastora chegou falando muito bem do trabalho que as irmãs fizeram. E eu fiquei olhando lá de fora um pouco e disse: olha isso. Quantos testemunhos de consolo. Quantos? Quantas mulheres que estão aqui olhando e falando assim: meu Deus, essa pessoa não era nem para estar mais aqui. Mas ela está. Essa pessoa não era para nem estar mais na face da terra, era para ter sido pulverizada da terra, mas ela está. E ela está só, sabe por quê? Porque Deus a consolou. Porque quando as ondas da vida levantaram, Deus disse: vem comigo, que eu te ajudo. Sinceramente, irmão,
Quantos de nós estamos aqui que de fato está dentro do nosso coração esse clamor: Deus, me ajuda. Me ajuda, Senhor, porque eu acho que eu não vou conseguir. Deus, me ajuda, porque eu acho que eu não vou. Eu não tenho mais para onde ir. A minha alma está profundamente angustiada. A minha vida está sendo açoitada pelas ondas da tribulação. Eu gostaria de pregar a você e a mim que Deus tem que ser louvado aqui essa noite. Sabe por quê? Porque está nele toda a consolação. Você que for abandonada, Deus há de dormir com você. Você que está enfrentando problemas em sua saúde, Deus há de te ajudar a caminhar mais até o tempo em que Ele programar. O que nós precisamos é de consolo, é do Senhor dizendo: eu estou aqui. Não se turbe o vosso coração. Faça-me lembrar de um episódio de puro consolo que eu vivi em minha vida. Já estou terminando. Uma vez nós colocamos uma mensagem para tocar na rádio aqui no ano de 2007, quando nós chegamos aqui. E é a mensagem do consolo de Pedro, dado para Maria, informar ele, quando Maria vai no túmulo domingo pela manhã e vê o Senhor, e o Senhor diz, e os anjos falam para ele: diz a eles que o mestre vai adiante deles na Galileia. E tem um evangelho que diz que o Senhor mesmo fala para ela: olha, vai lá, fala para eles que eu vou adiante deles, e fala também para Pedro. E essa mensagem se chama E a Pedro. Ela deve estar perdida aí nas gravações. E nós mandamos essa mensagem para a rádio. Muitos de vocês conhecem esse testemunho. E aí, mandamos na segunda-feira, quando foi na quarta-feira, tinha um senhor de cabelo branco na porta da igreja. E a igreja só estava eu, a pastora, o irmão José e a irmã Marlene. Nessa época, acho que nem a Miri e o Adriano estavam lá conosco ainda. Foi bem no comecinho. E aí, esse irmão ficou parado na porta com uma senhora bem humilde. Bem humilde. Você já estava lá, Miri? Ah, estava. Aí, nós começamos a abrir a igreja, lá na Pires Pimentel, e ele veio e disse assim: por favor, o pastor Duda já chegou? Eu disse: sou eu. Será que eu posso conversar com você um pouco? E eu falei: claro. E ele entrou na igreja, os irmãos foram abrindo a porta e eu entrei com ele. E ele disse: então, faz 2 anos que eu estou escondido aqui em Bragança. Eu vendi tudo que eu tinha em São Paulo e comprei uma chácara no bairro do Guaripocaba. E eu estou 2 anos dentro dessa chácara. Eu só saio para ir no supermercado comprar comida e volto. E durante esses 2 anos, eu disse à minha consciência: cala a tua boca, fica quieto, você não presta, nunca mais dirija sequer sua palavra a Deus. E eu fiquei esses 2 anos assim. Mas ontem eu acordei, e desde manhã, uma coisa que eu enfrentei várias vezes, veio com muito mais força esta que eu não pude enfrentar. Quando deu perto das 4 horas da tarde, eu entrei dentro da minha casa, minha mulher tinha saído, eu entrei, e eu falei: sai de mim, eu não quero, eu não posso,
Isso não é para mim. Sai, eu quero que esse sentimento saia do meu coração. Eu não quero me dirigir ao Senhor, porque eu não sou digno de me dirigir ao Senhor. Eu não quero mais falar sequer uma palavra, eu nunca mais quero dobrar o meu joelho, eu nunca mais quero falar nada, eu nunca mais quero abrir a Bíblia Sagrada, eu não posso. Mas foi tão forte, tão forte, que eu caí de joelhos na sala. E eu caí de joelhos falando isso. Eu não queria falar com ele, mas eu já estava falando, dizendo que eu não queria. Eu não quero, eu não posso, eu não me sinto mais apto a isso. E de repente me veio um desejo no meu coração de ligar o rádio. E eu liguei o rádio. E quando eu liguei o rádio, eu ouvi uma voz dizendo assim: Pedro, aonde você está, Pedro? Aonde você estiver chorando amargamente pelos seus males, pela sua traição, o Senhor Jesus está mandando te chamar e dizendo a você que você ainda é Pedro, a quem Ele ama. E Ele disse para mim: pastor, essa aqui é a minha esposa. E há 2 anos atrás, eu era pastor de uma igreja na cidade de São Paulo, e uma menina se engraçou comigo, e nós começamos a conversar, até o dia que eu me relacionei com ela. E nós vivemos um caso dentro da igreja, e há 2 anos atrás isso veio à tona, e a igreja acabou. Eu saí fugido da onde eu morava, porque os homens da igreja queriam me matar. Eu deixei minha casa, deixei meu bairro, deixei minha vida, deixei meu chamado. Eu deixei tudo lá. Eu ia deixar minha mulher também, mas ela disse: eu vou com você. E ele disse: não, você não pode fazer isso. E a minha mulher disse: eu vou com você. E aí eu vim para Bragança Paulista escondido, e me escondi num sítio, isso faz 2 anos. E eu dizia que eu nunca mais queria ser chamado de pastor, e nunca mais queria tocar nesse assunto, e nunca mais eu ia dirigir minha palavra a Deus. Mas ontem o meu coração ardeu, e ardeu de uma forma que eu não pude tolerar. E quando eu liguei o rádio, uma voz gritava: Pedro, eu ainda te amo. Você ainda é meu. Eu te ajudo, eu te entendo. Eu sei que veio uma tribulação sobre você que você não conseguiu aguentar, mas eu ainda te amo. Pedro, aonde está você? Ele me deu a mão, me abraçou, com lágrimas nos olhos, e disse: muito prazer, pastor. Pastor Pedro. Eu abracei ele e disse: irmão, não importa o caminho que você tenha caído, e não importa qual foi a tribulação que foi capaz de te sucumbir, o que importa é que as mãos furadas estão estendidas a ti por mais uma vez. Talvez você não seja mesmo pastor, nunca mais. Talvez você não seja mesmo alguém que tenha uma moral, nunca mais. Quando você voltar lá, talvez pessoas olhem e dizem: esse safado. Mas a filiação ninguém pode te tomar. Ser filho de Deus ninguém pode te tomar. Eu quero transferir essa mensagem para você. Não importa as ondas que estão vindo sobre nossas vidas. Olha o que nós temos enfrentado como igreja. Olha o que nós temos enfrentado pregando o Evangelho. Olha o que está acontecendo no nosso meio. Por favor, permaneçam firmes. Permaneçam constantes. Segue a luta. Levanta-se de novo. Erga a cabeça de novo.
Pede desculpa de novo. Pede perdão outra vez. Tenha coragem de ajoelhar de novo. Tenha coragem de ir até Deus com o mesmo erro. E diga a Ele: por favor, Senhor, me consola. Me segura no teu colo. Segura-me nas tuas mãos. Tinha um cântico antigo que falava isso, né? Segura nas mãos de Deus. Segura nas mãos de Deus. Ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhe para trás. Segura nas mãos de Deus e vai. Aleluia. Segura, segura nas mãos de Deus. Cristão, segura nas mãos de Deus. Ela te sustentará. Cante isso. Não temas. Feche os teus olhos e cante isso. Segura nas mãos de Deus e vai. Escolhe que pega no teu coração, não sai do seu lugar, não. Cante isso. Segura nas mãos de Deus. Isso, vamos. Segura na tua alma, no teu coração. Deixa Ele te ajudar. Segura e segue para frente. Não temos, não temos, não temas, segue adiante e não olhe para. Eu conheço muitas histórias aqui e eu sei o quanto Deus está te consolando. Nas mãos de Deus e vai. Quantos podem crer nisso? Quantos querem declarar a existência de um Deus consolador? De um Deus consolador, um Deus que consola, que ajuda, o Paracletos. Que o Paracletos possa esta noite ter tomado a sua vida no colo dele e possa ter te convencido a acreditar no consolo dele, pois nele há consolo no Senhor. E todas as vezes que um filho dele gritar, ainda que a resposta não seja audível, certamente a próxima palavra vai ser: Pai. Você não chamará mais Deus de Deus, porque certamente Ele há de lançar sobre ti, sobre nós, o consolo dEle, ainda que ninguém consiga ver. Que a igreja seja consolada. Que você que escolheu o Evangelho te levou por lugares aonde você está enfrentando tribulações, que você seja consolado. Que a escolha do Evangelho na sua vida tenha sido uma grande tribulação para a tua história, dentro do seu lar, dentro da tua casa, as pessoas não te entendem, que você possa ser consolado. Que os acontecimentos da tua história no caminho da graça, aqueles que vêm te entristecer, que te entristece demais,
Que o Espírito Santo de Deus possa te consolar e te ajudar a seguir. Que o amor de Deus, parabéns às mulheres, muitas boas notícias de ontem. Que Deus abençoe vocês, Deus abençoe as irmãs que trabalharam, Deus abençoe a pastora Deise, Deus abençoe as irmãs que coordenaram o trabalho. Quem sabe no próximo muitas outras mulheres estarão aqui para também conhecer um pouco mais sobre esse consolo. Que a graça de Jesus Cristo, que nos consola em meio a tantas tribulações, que nos traz paz. Ei, irmão, amanhã é segunda-feira. Se porventura você acordar amanhã, saiba de uma coisa: há consolo em Jesus Cristo. Que a consolação do Espírito Santo de Deus, que só veio para fazer isso, só para te consolar, só para te ajudar, só para te carregar no colo, só para te entender, só para te ajudar a se conscientizar sobre as questões espirituais, para te ajudar a acreditar que o que aconteceu é melhor, mesmo sem você saber que é melhor. Esteja sobre as nossas vidas hoje e eternamente. E a igreja que professa o consolo do Espírito Santo de Deus, a igreja que vive o consolo do Espírito de Deus, a igreja que passa pelos açoites da vida, mas que ao passar, olha e percebe que foi consolada, mesmo as coisas não sendo como nós queríamos. Esta igreja, consolada por Deus, dá um brado de amém. Diga amém. Seja consolado por Deus.